Boa noite agora para quem é feliz. Boa noite a todos. Boa noite. É muito importante falar com pessoas que são felizes. A felicidade é uma busca incessante de todos os seres humanos. A felicidade está a nosso alcance e muitas vezes não percebemos muitas coisas que nos tornariam felizes. Nesta noite temos a incumbência, prazerosa incumbência, nessa homenagem tão importante da Gênese, de falarmos sobre os caracteres da doutrina espírita, o caráter revelador da doutrina espírita. O que tem a ver o caráter revelador da doutrina espírita, os caracteres da doutrina espírita, com essa reflexão inicial a respeito da felicidade? O caráter da doutrina espírita tem tudo a ver com essa busca incessante da felicidade humana. Nesse instante, nós estamos aqui porque o nosso coração desejou estar aqui. Coração que me refiro, sentimento. Somos felizes por estarmos aqui. Entretanto, cada irmão nosso, em outro segmento, está em outro templo, está em outra atividade. Muitos estão trabalhando nesse instante, outros estão se divertindo, outros estão em outras situações, múltiplas situações, que conferem a nós outros a oportunidade de estarmos onde nos sentimos felizes. A busca da felicidade, como eu disse, é incessante. Estamos sempre buscando alguma coisa que possa nos acalentar, nos explicar, nos enaltecer. E muitas vezes essa busca da felicidade está correlacionada com o entendimento do problema do ser, do destino e da dor. Outra questão também muito importante que o ser humano busca nessa visão de felicidade é a respeito do pós-morte. Como que é o pós-morte? O que nos aguarda? Onde poderemos ser felizes após a morte? Aliás, existe realmente pós-morte? Essas dúvidas permanecem no coração do homem, não o infelicitando, absolutamente, não o infelicita, mas faz com que o homem, de um modo geral, busque incessantemente essas explicações. São necessárias. Porque muitas vezes, avaliando essa questão do problema do ser, do destino e da dor, vamos nos deparar com perdas dolorosas, perdas de entes queridos, momentos de grandes aflições. Muitas vezes nos deparamos com situações altamente constrangedoras, não somente no que diz respeito a nós outros, mas aos nossos entes queridos, as pessoas com as quais nós convivemos. Enfim, a felicidade está sempre se apresentando em todas as situações, em todas as contingências, em todos os momentos da nossa vida. Entretanto, falta-nos a revelação de que, como posso entender Deus, o Criador, quando eu estou passando por tanta dificuldade que não me faz sentido nenhum eu passar por essa dificuldade? Por que meu filho? Por que meu filho? Por que eu? Por que essa dor agora? Por que tanta injustiça? Por que quantos constrangimentos nessa vida?
Por que tanta aflição? Então, nós estamos diante de perguntas que a humanidade praticamente exige respostas. E são articuladas várias respostas através dos tempos, de acordo com a possibilidade do desenvolvimento humano. Assim, através dos tempos, na medida que amadurecemos, do ponto de vista intelectual, científico, e também do ponto de vista moral, espiritual, as revelações surgem. Essas revelações são importantes para nós outros. Entretanto, há algumas revelações que foram úteis em determinada época e hoje nem tanto. Nós vivemos momentos hoje que queremos responder nessas questões com as revelações multisseculares, milenares. Por exemplo, só para ilustrar, o pai do meu pai é o meu avô. Avô. O pai do meu pai é o meu bisavô. O pai do meu pai é o meu tataravô. Não é isso? E eu pergunto a vocês, qual é o pai do meu pai? Como é que chama? Como é que a gente denomina? É o atavô. Atavô. Essa palavra é utilizada para mostrar o quanto nós somos orientados pelo atavô, ou seja, conhecimentos atávicos. Por isso que nós falamos, isso é um atavismo. Essa revelação é atávica, ou seja, foi muito importante para o meu atavô. Mas as revelações, elas são ajustadas ao seu tempo. Não que as revelações do nosso atavô estivessem equivocadas e não tivessem origem divina, mas o meu atavô tinha uma possibilidade de assimilação que hoje a minha netinha de 4 anos reivindica muito mais explicações do que eu perguntava ao meu pai. Não sei se vocês já têm essa experiência. Tem uma historinha que ilustra isso. Uma vozinha foi no jardim zoológico com os 2 netinhos, um casal de netinhos. Nós vamos no jardim zoológico, vamos ver os bichinhos. E assim foi. Chegando lá, ela passava pela ala das aves, por exemplo, né? Não, depois eu te volto aqui. Essas aves são mas nós vamos ver. Aí foram ver os macacos, os felinos e assim por diante. Vamos lá nas aves. As aves são belíssimas. E começou a anunciar as aves, na medida que passava aquele espécie tal, olha que lindo. Aí chegou na cegonha. E ela disse, essa é a cegonha, é que traz os nenenzinhos para a gente. E assim foi, e foram embora para casa. Chegando em casa, os 2 netinhos, lá no cantinho deles, um perguntou para o outro, você sabe, a vovó ainda acredita nesse negócio de cegonha? Quase que eu falei para ela como que a gente nasce. O outro virou e falou assim, não, deixa ela ficar assim nessa imaginação dela, coitada, ela não vai entender mesmo. Então, meus queridos, não há nada de errado nas revelações dos átavos, dos patriarcas multimilenares. Não há nada de errado naquilo que as religiões mais antigas do planeta nos revelaram. Muito pelo contrário, ali estão em todas as matizes a essência. Todas elas falam de amor, todas elas falam de um Criador, todas elas falam de uma possibilidade de vida após morte, cada um do seu jeitinho, cada um com o que era possível no momento em que a revelação foi feita. Dessa forma, o livro A Gênese, que nós estamos homenageando nessa Semana Espírita, nesse capítulo que Allan Kardec estuda o caráter da revelação espírita, ele começa um questionamento muito importante. Nós recomendamos o estudo
O estudo mesmo, eu já li, não é ler, é estudar. Porque nós precisamos atualizar o nosso repertório emocional, nós precisamos atualizar o nosso repertório de decisão, porque nós analisamos tudo que nos ocorre. Nessa análise nós tomamos decisões, fazemos escolhas, nos posicionamos, e nós sabemos, já maduros que estamos, que o tempo todo nós estamos fazendo escolhas, o tempo todo nós tomamos decisões, o tempo todo temos que escolher uma posição. Assim, precisamos ter um repertório atual para que a gente possa atuar no nosso meio social, por exemplo, de forma a compreender, por exemplo, as diferenças, os diferentes, a aliviar do nosso coração o preconceito racial, por exemplo. Como que o preconceito racial ainda está vivo nos nossos sentimentos? Como nós somos sectários. O sectarismo religioso é algo que está lá nos mais distantes dos átomos. Quando Deus tem um povo eleito, Deus tem um povo escolhido, onde tem privilégios, o Senhor dos exércitos, um Deus severo que julga e pior condena, um Deus que submete-nos a apreciar a vida sem entender exatamente os seus desígnios. Desta forma, nós precisamos atualizar o nosso repertório histórico, a importância disso. O que significa? O Espiritismo, explica Allan Kardec, ele não veio, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, não veio, tal qual Jesus afirmou, eu não vim destruir a lei, se referia à lei mosaica, mas dar-lhe cumprimento. Não é por outra razão que Jesus, na noite da despedida, diz para os seus discípulos queridos: se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, o mundo não sente, mas quanto a vós, reconhecê-lo-ei, porque ele lembrará de tudo que eu tenho ensinado e acrescentará tantas outras coisas que por hora não é possível revelar. O Espiritismo, Kardec nos orienta, tal qual a ciência veio e demonstrou, por exemplo, que a Terra não é o centro do universo. A Terra não é o centro do universo. O geocentrismo, a Terra é o único orbe, o único planeta habitado. Toda a criação de Deus, os espíritos humanos estão todos na Terra. Bem, eu fico imaginando Jesus tendo que falar para os discípulos: olha, a Terra faz parte de um sistema muito pequeno chamado Sistema Solar. Jesus sabia disso. E tendo que explicar para os discípulos que a Terra, dentro do Sistema Solar, que é um Sistema Solar pequeno e que faz parte de uma galáxia, que é a Via Láctea, e que, segundo hoje a astronomia moderna, diz que a galáxia, a Via Láctea, a nossa galáxia, é minúscula. Minúscula galáxia. Já pensou Jesus falando assim, porque um dia o Hubble, o telescópio eletrônico, estará no espaço? Já não foi entendido. Imagina Jesus falando de astronáutica, de astronomia moderna. Nessa perspectiva, a ciência ampliou a visão da humanidade para o infinito. As teses de criação de tudo que existe, a grande explosão, o Big Bang, na medida que o universo continua em expansão, tudo isso em expansão. Como é que Jesus poderia dizer, por exemplo, que a Terra, nesse instante, vocês estão com o cinto de segurança aí? Aperta aí, porque a Terra,
no movimento que ela faz em torno do Sol, ela viaja a 105 mil quilômetros por hora. Nesse momento nós estamos viajando a 105 mil quilômetros por hora. Segura aí, gente. 105 mil quilômetros por hora é uma velocidade espantosa. Pois é, a Terra viaja nessa velocidade. E nós conhecemos dois movimentos, um de rotação e outro de translação. O de rotação é esse que aprende na escola. Foi o que o meu avô ou meu bisavô me ensinou. Mas hoje existem revelações que a Terra tem 25 movimentos distintos. Como é que Jesus poderia? Então nós ficamos com o átavo. Dentro dessa perspectiva atávica, nós temos um Deus parcial. Jesus já veio e ofereceu à humanidade, numa segunda revelação para a humanidade, uma atualização de que Deus é amor, Deus é misericórdia, e que não existe privilégios. A cada um será dado segundo as suas obras. Acontece que nós, ao recebermos essas informações, mesmo nos movimentos preliminares do que nós chamamos de cristianismo, dos primeiros cristãos, passado algum tempo, o atavismo, os interesses atávicos, tomou conta novamente do poder político e do poder religioso. Era uma coisa só: poder religioso e poder. A monarquia era uma coisa só: o poder temporal, o poder político, o poder da força. E assim, depois de Justiniano, o imperador do Império Romano do Oriente, onde na cidade de Constantinopla, até hoje tem lá um santuário, que é a igreja de Santa Sofia, que é uma obra de arte maravilhosa, mas estendeu ali os concílios que se estabeleceu: não, reencarnação não existe. Teodora, por exemplo, que era a imperatriz, que Justiniano se apaixonou por Teodora, uma dançarina, uma artista popular que andava pelas vielas com a sua troupe, bela mulher, ele se apaixona. Diz os historiadores que a introdução das imagens nos templos cristãos foi Teodora que achou que ficava muito bonito. Sabe essas pessoas que gostam de decorar? Ela era decoradora. Não, vamos botar aqui. Botou um monte de coisa bonita no templo. E assim, ainda hoje temos esse atavismo. Dizem até os historiadores que ela não gostava da ideia de reencarnar. Eu, com esse corpo tão belo, posso voltar em situações tão... Não, de jeito que não, tira isso, não é bobagem. Nós perdemos nesses labirintos do poder, da posse, o luxo, a riqueza. Os templos eram de riqueza. Ainda hoje nós imaginamos que um templo deve ser suntuoso, quando o templo é ensinado pelos Espíritos, a terceira revelação, diz que o templo do Espírito é o universo. Os Espíritos vieram trazer uma revelação, meus queridos, e esse é um dos caráteres da doutrina espírita, que nós não temos local, dia e hora para sermos cristãos. Isso é atavismo. Nesse comportamento atávico do átavo, nós temos um dia para ir para o centro. Então tem um local. Eu, por exemplo, tenho um local, o dia, quarta-feira. Que hora? 20 horas. Então toda quarta-feira eu viro cristão. Vou lá para esse local, nessa hora, para a minha tarefa, chego lá e viro cristão. Mas me dá um trabalho enorme. Como é 20 horas, por volta das 17 horas, eu já começo a virar cristão espírita. Normalmente essa hora eu estou no trânsito lá em São Paulo. Me dá um trabalho virar espírita, cristão, vocês nem imaginam. Mas eu faço uma força, vou. Quando chega 18 horas eu estou quase espírita. Às 19 eu já começo a ficar espírita. Entro na rua do centro espírita, já sou espírita. Chego e digo: ô meu irmão, paz de Jesus, um beijo no seu coração. E Jesus revelou a revelação do Cristo. O reino de Deus não vem pela aparência.
E nós pensamos que é aparência. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele disse: quando orardes, ide para o vosso quarto, em secreto, tranque a porta, em secreto, porque o Pai, que tudo sabe e reconhece as suas necessidades em secreto, vos atenderá. Mas a gente ainda acha no atavismo, como o nosso átavos, que é a prece vai pela multiplicidade das palavras, pelas palavras bonitas. Às vezes eu fico pensando, que idioma mais agrada a Deus? Será que Deus fica mais satisfeito quando eu oro em espanhol, ou alemão, ou francês, ou português? Eu acho que é francês, porque francês é tão chique, né? E as superstições? Nós temos lá nas ideias atávicas as superstições. Antes do Espiritismo, eu não sou antes do Espiritismo nessa encarnação, mas eu estudo alguma coisa. Mas o atavismo está em mim. Eu me lembro de alma penada. Vocês lembram de alma penada? Por exemplo, a gente acendia vela para as almas, para dar luz para as almas. Aí hoje eu até penso, se você acende uma vela para dar luz a uma alma penada, por que você não compra uma lâmpada de 100 velas? Ah, mas ela está sofrendo muito, então compra um holofote de 10 mil velas. Eu não estou ironizando, eu estou querendo dizer que isso é atavismo. Os Espíritos vieram na terceira revelação, que é o Espiritismo, dizer que não é a vela. Muitas vezes a gente usa a vela como ponto de concentração. Isso faz sentido. Você acende a vela, aquele foco te dá foco. Você se concentra. E você ora concentrado, focado para alguém que você ama. Não é a vela que ilumina, mas o seu amor, que através do fluido cósmico universal chega até essas pessoas. O caráter da revelação espírita, isso está na Gênesis, a gente precisa estudar isso, porque o tempo da fé cega, a fé que você crê, mas não sabe por que crê, e é vacilante, esse tempo já passou. Hoje, os Espíritos nos vieram trazer a revelação que liberta. Liberta de quê? Liberta dos atavismos. Quais são os atavismos predominantes? O sectarismo, por exemplo. Muita gente acha que sectários que somos e atávicos que somos, nosso comportamento ainda é atávico, coisa do átavo, nós achamos que Jesus é a nossa propriedade. Há muitos espíritas que ainda acham que Jesus é a propriedade dos espíritas. Isso é atávico. Não faz sentido. Jesus deixou claro: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. Não, para aí, ele tem um certo carinho especial pelos espíritas. Mas por que você pensa assim? Porque eu vou explicar a vocês, gente, eu vou explicar uma coisa importante. As religiões, elas são necessárias, porque depende do nível de entendimento de cada pessoa. Vocês entendem isso, né? Tem pessoas de baixo nível. Então Deus, na sua infinita misericórdia, organiza as religiões e assim, para atender a todos. Deus é tão misericordioso. E assim, as pessoas têm a sua religião assim. Na medida que as pessoas vão levantando o nível, vão subindo de nível, aí elas viram espíritas. Precisamos nos livrar disso. Os Espíritos vieram nos trazer como caractere da doutrina espírita que pode uma pessoa que nunca ouviu falar de Allan Kardec, nunca abriu um livro, nunca participou de uma semana espírita, é mais espírita do que eu. Nós precisamos compreender isso. Desta forma, nós ganharemos a conotação da revelação espírita, o caráter da doutrina espírita, de nos fazer filhos de Deus, uma única família, fraternos, fraternidade universal.
O poder moralizador do Espiritismo elimina definitivamente as ideias materialistas, que são atávicas. E nesse instante, meus queridos, a segunda causa de morte no mundo, nesse momento, é o suicídio. Terrível. E quer saber? Entre jovens, principalmente, crianças. Nós estávamos estudando a revista Espírita de Allan Kardec, no final dos tempos, e o Espírito que esclarece Allan Kardec diz o seguinte: no final dos tempos, o número de suicídio cresceria de forma assustadora, assombrosa, é o termo que ele usa lá, porque chegaria num ponto, o ápice desse atavismo materialista, onde diz que a vida é uma só, e que não existe vida pós-morte, e acha coisa de idiota pensar nesse negócio de pós-morte. O caráter da doutrina espírita é, sobretudo, fazer com que desapareça da terra definitivamente as ideias materialistas. Porque o fato do Espírito, vocês vão encontrar nesse capítulo que fala do caráter da doutrina espírita, a forma com que o senhor Hippolyte Léon Denis Rival chegou a conhecer as manifestações das mesas girantes, as primeiras manifestações dos Espíritos. Muita gente pensa que foi um tal de Allan Kardec que sentou numa mesa e escreveu o livro dos Espíritos. Não conhece o caráter da doutrina espírita. Não imaginam todo o trabalho, um trabalho maravilhoso, dedicado desse espírito nobre, o senhor Rival, professor Rival. Outra coisa que a gente precisa compreender: ele nasce 15 anos, só vai conhecer o Espiritismo com 50, 55, 56 anos. Antes disso, ele vive na capital das luzes, Paris. Nós precisamos estudar o momento histórico que o Espiritismo acontece. Nós vamos ver, por exemplo, os iluministas. Todo o trabalho, por exemplo, de 2 livros, o Emílio e o Novo Estado, atribuído a Jean-Jacques Rousseau. Esse espírito, Jean-Jacques Rousseau, é um espírito que veio com 2 livros e transformou a humanidade nos conceitos de educação, que é o Emílio, livro primoroso, e o outro que fala do Novo Estado. Se hoje nós temos uma Constituição no Brasil, por exemplo, que nos dá essa liberdade que temos aqui, de estarmos aqui falando daquilo que nos felicita, está lá no Novo Estado, na forma de organizar o Estado. Isso trouxe um impacto tão grande que fez com que toda a Revolução Francesa eclodisse. A queda da Bastilha significa o rompimento não somente de uma prisão oficial, que era a Bastilha, mas a queda da Bastilha significa o final, basta. E infelizmente, dentro do nosso cenário humano que somos, todas essas transformações se fazem com muita luta, muito desespero, muita dor, muita aflição. Portanto, nós precisamos entender por que foi a França, por que foi num cenário de alta intelectualidade, por que foi depois que o Estado se tornou laico, por que houve um rompimento entre o Estado e a religião, que era uma coisa só. Portanto, meus queridos, nós precisamos contextualizar para entender o cenário que foi possibilitando a manifestação dessas ideologias libertadoras. Porque, do contrário, estaríamos hoje aprisionados a conceitos sectários. O sectarismo é atávico, nós precisamos tirar isso do nosso coração. Nós temos que conviver bem com todos. Essa iniciativa que foi falada aqui no Guarujá, de criar um grupo, uma associação das religiões buscando a paz, isso é extraordinário. Devemos aplaudir e participar como a USE está participando. Mas o efeito moralizador do Espiritismo, esse é outro caráter que eu quero ressaltar,
com todo respeito a essa instituição e outras tantas que prezam pela paz universal, todo o respeito que vai no meu coração, mas eu não preciso de nenhuma lei para praticar isso. O Espiritismo vem me moralizando desde a minha infância. Graças a Deus eu sou espírita desde a minha infância. Minha primeira palestra, eu era dirigente da mocidade, né, fazendo minhas primeiras palestras, fazia as preces assim como você fez. Eu tinha 17 anos, era dirigente da mocidade. Fiz uma palestra porque o expositor não veio, coloca ele lá, vamos ver. Eu fiz assim, falando das aflições. Bem-aventurados aflitos. Fiz 70 anos em junho agora. Não poderia ser de outra forma. A leitura, a reflexão, a presença amorosa dos amigos espirituais, a demonstração inequívoca de que o fato do Espírito, tudo isso vem me educando. Outro exemplo da educação moral que o Espiritismo proporciona, que é um caráter extremamente importante, porque o efeito moralizador não é uma imposição, é o próprio Espírito que vai compreendendo e vai se ajustando, vai se educando. Vou fazer uma metáfora, é como se eu não tivesse um óculos, olhasse para todos os cenários e falasse: ei, que vida, que coisa, meu Deus, como é que pode ser assim? Onde que está Deus que permite isso acontecer? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Conta a outra, como é que pode ser o Brasil, coração do mundo, com essa Nossa Senhora, como é que pode? Aí chega a bendita oportunidade de conhecer o doutrina espírita. É como se você tivesse um outro olhar. Você coloca e fala assim: olha, tem justiça nas aflições. Olha, eu não vim nesse planeta fazer turismo, apesar de morar no Guarujá. Eu não vim só para apreciar a beleza do mar. Eu sou um espírito, nada acontece por acaso. Minha encarnação foi projetada para que eu contribua. Quando eu digo, está faltando ética, está faltando ética. Sabe por que a gente sabe que falta ética? Porque nós sabemos o que é ética. Senão não sabemos o que está faltando. Está faltando amor, está faltando amor. Se a gente sabe que está faltando amor, porque a gente sabe o que é uma atitude de amor. Entretanto, o que faz a gente se manter no atavismo, prisioneiro desses atavismos, é o orgulho, essa doença terrível da nossa alma. Eu, por exemplo, eu sou humilde, gente. Eu tenho até orgulho da minha humildade. As revelações sectárias diz que nesse momento a humanidade está passando por um momento de expurgo. É hora de separar o joio do trigo. Vocês já notaram que todo mundo está separando o joio do trigo? Mas todo mundo é trigo. É hora de separar o joio do trigo. Ele faz carinha de trigo. Isso é o orgulho dos sentimentos mais atávicos que nos acompanha de muitos milhares de anos. É Ele, o bendito amigo, o nosso divino pastor, Espírito governador do planeta, que está nos educando, nos conhece mais do que nós mesmos e nos oferece exatamente um corolário de atitudes e de virtudes que a gente diz, como é difícil, mas Ele não nos enganou. Ele disse que o caminho que Ele propunha é um caminho estreito. Por que Ele fala que o caminho é estreito? Porque é difícil. Ainda mais, Ele diz: tereis que passar por uma porta estreita. E vem os espíritos orientados por Ele e diz: fora da caridade não há salvação. Não é mais fora do espiritismo. Kardec faz questão de colocar esse caráter do espírita, porque quem é caridoso pode ser católico, pode ser um bandista, pode ser islâmico, pode ser judeu, pode ser não ser.
Como nós temos dificuldade de conviver com os diferentes e com as diferenças. Nós temos um modelo, nós temos um padrão. Normalmente o padrão é a partir do meu ponto de vista, do meu orgulho. Então, como é que eu posso ser um cristão do caráter, os caráteres do cristão, se eu olho para todo mundo e sou um julgador? Não sei se vocês são assim, tem dia que eu estou louco, ando na rua, estou louco. Vê se aquilo é cabelo, olha aquilo é cabelo, olha aquele lá todo tatuado, como é que pode? Olha aquela roupa, olha, nossa, esse mundo está perdido, ninguém está perdido. Não sei se vocês são assim, tem dia que eu estou assim. E à noite eu faço uma palestra. Como que nós não entenderemos o caráter da doutrina espírita se realmente não vencermos esses obstáculos? Kardec faz uma série de perguntas. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Por quê? Nesse caso, qual é o seu caráter de revelação? Em que se funda a sua autenticidade? Esse capítulo da Gênesis, Kardec começa questionando. Naturalmente, cada item desse, ele propõe algo extraordinariamente novo. Da mesma forma que a astronomia moderna descortinou as galáxias, múltiplas galáxias, os universos inimagináveis há 10 anos atrás, e fomos capazes de compreender o infinitamente pequeno através de microscópios eletrônicos que amplia o objeto de estudo em 10.000 vezes. Hoje podemos pegar uma molécula da água e identificar e fotografar a molécula da água ampliada em 10.000 vezes. Imagina se isso era possível há 15 anos atrás. Pois o mundo espiritual tem a sua própria ciência. A ciência apresenta o infinitamente grande, o infinitamente pequeno, e os espíritos da ciência espírita veio informar a humanidade o mundo espiritual. Não como uma esperança, mas como uma certeza. Um dia nós poderemos avaliar a importância de Francisco Cândido Xavier na nossa vida. Ainda não temos consciência da importância desse espírito. É algo tão extraordinário. Graças a Deus, nessa trajetória de 70 anos nessa atual encarnação, eu já participei de várias reuniões de materialização de espíritos. Minha mãe e minha irmã foram cirurgiadas por espíritos materializados, com instrumentos cirúrgicos materializados. Tenho informações de parentes, de amigos desencarnados extraordinariamente autênticas. Mas não sou só eu não, milhares de pessoas. Francisco Cândido Xavier atendia as mães desesperadas, os detalhes do desencarne dos seus filhos, a autenticidade das mensagens, a ponto de até a assinatura ser igual daquele ente querido desencarnado. Portanto, nós estamos vivendo uma era de que só tem dúvida quem quer, ou quem interessa ter dúvida. A Gênese, nesse capítulo, esclarece-nos definitivamente o fato do Espírito. Os processos reencarnatórios é outro caráter da doutrina espírita. O Espiritismo inventou a reencarnação? Não. Os nossos irmãos hindus, os nossos irmãos budistas conhecem e falam da reencarnação há milhares de anos. Milhares de anos. Entretanto, não sei se vocês lembram daquela novela A Caminho das Índias, algo assim, não me lembro bem o nome, muito bonita da Globo, que falou da cultura da Índia. E teve lá alguém que morreu e reencarnou numa bananeira. Vocês viram isso? Faz até sentido, gente. O espírito reencarnar numa bananeira faz sentido. Estou brincando não, estou ironizando não, faz sentido. Se você observar bem, uma bananeira é muito disciplinada. Ela nasceu para dar banana, ela dá banana. Ela fica ali no cantinho dela e produz,
Uma árvore, se a gente pensar bem, o espírito reencarnar numa árvore tem tudo para aprender. Se a gente pensar bem, uma árvore tem que dar frutos, tem que dar sombra, tem que proteger o solo, tem que fazer a fotossíntese, tem que transformar gás carbônico em oxigênio, tem que dar abrigo, e depois cortada da utensílios, constrói casa. Então, você vai reencarnar a árvore para aprender a doar, para aprender a pensar coletivamente. Isso faz até sentido. Entretanto, foi preciso que os espíritos viessem dizer que isso é um atavismo. Ao espiritismo cabe não contestar a reencarnação como ela é entendida por bilhões de pessoas no planeta, mas o espiritismo vem falar do mecanismo da reencarnação. O espiritismo revela o corpo perispiritual, que muita gente chama de corpo astral, pode chamar o nome que quiser, mas foi o espiritismo que deu a constituição desse processo. Como que é a reencarnação? Célula por célula? E o espírito, quer ver outra coisa muito interessante, que é o caráter da revelação espírita? O que era o espírito? Que é o espírito? Bem, vamos colocar aqui um ponto: ventre materno e túmulo. Ventre materno e túmulo. No ventre materno, o espírito, segundo algumas teologias, começa de fato quando há fecundação. Fecundou? Já existe um espírito. Ok. Há outras teologias que falam, não, é na hora que nasce. Nasceu, aí sim o espírito se manifesta. Tanto é que a gente fala, é bem atávico o que eu vou falar, essa mulher me deu a luz, porque antes não tinha luz. Nossa, minha mãe me deu a luz. Então, do ventre materno, só quando eu realmente nasço, ganho a luz, aí eu sou espírito. Aí eu vou ter uma vida do ventre materno ao túmulo, que pode durar, sei lá, 7 anos, 70 anos, 80, 25, 30, 13. Nesse período, você é humano, você não era nada antes do ventre, mas você é humano, tendo uma experiência humana. Aí chega o túmulo, no túmulo você vira espírito, aí que você vira espírito. Tem algumas teologias que dizem que a hora que você vira espírito, dependendo do que você fez do ventre materno ao túmulo, você pode ir para o céu. O céu é um lugar ótimo, gente. Todo mundo tocando harpa. Eu, por exemplo, acho isso um inferno. Descansar eternamente. Gente, de vez em quando eu venho aqui para o Guarujá descansar um pouco. Passo uma semana para eu voltar lá para o gás carbônico da marginal. Fico imaginando descansar eternamente. Bem, virou espírito. Mas não foi tão bom para ir para o céu, foi mal, cruel, violento, então vai para o inferno. Mas quem não foi tão bom para ir para o céu, nem tão bom para ir para o inferno? Vai purgar. Tá? Aí chega um dia que um ano dela, é essa ação, você virou espírito. Há outros que dizem, não é nada disso. Tem outras teologias que dizem, não é nada disso. Você vai ficar esperando o dia do juízo final. No dia do juízo final, vai separar os bodes das ovelhas. Aí todo mundo é ovelha. Os justos e os injustos. E assim, esse atavismo está no inconsciente coletivo. Um Deus seletivo. Imagina, uma pessoa que do ventre materno, o ventre já é desnutrido. Uma mãe desnutrida, e nasce nas situações mais difíceis, em palafitas, em ambientes insalubres, sem educação, sem alimento, um pai que está envolvido com droga, a mãe, coitada, aflita, não sabe o que dizer, que não sabe o que dar de comida para o filho, e vive sem educação, sem higiene, sem nenhuma esperança. E esse espírito, que não é espírito, é um ser, se envolve com uma série de situações, se torna violento e vira um espírito violento. Não vai para o inferno. Isso é injusto. E se do ventre materno ao túmulo a pessoa nasceu
com deformidades que impedirá dela entender até por que está vivendo. Nessa perspectiva, poderíamos perguntar aos atávicos: quem que é mais feliz? Duas jovens, de 20 anos ambas, duas jovens. Uma está numa passarela onde tem grifes famosas. Ela é uma top model, um belo corpo, modelo, está desfilando. Então essa jovem, a primeira, desfilando numa passarela requintada, e a outra jovem, também de 20 anos, doente no fogo selvagem. Qual das duas é abençoada por Deus? Eu ouvi um espírito falar, eu ouvi aqui, as duas, é isso mesmo, obrigado, eu ouvi, as duas, porque nós compreendemos a justiça divina, sabemos que esse espírito existia antes. O espírito não nasceu no ventre materno, nem vira espírito após o túmulo. Antes ele é espírito, antes ele avalia suas vidas, suas existências. Isso é caráter da revelação espírita. Isso traz alento, consola, nos oferece o entendimento pleno das razões do problema do ser, do destino e da dor. Meus queridos, estudemos a doutrina espírita, não com atavismo. Certa vez me convidaram para estudar o livro dos Espíritos, eu fui, e lá as pessoas abriam o livro dos Espíritos e faziam a pergunta, por exemplo, pergunta 282, fazia a pergunta, fechava o livro dos Espíritos e falava: o que você acha? O dirigente falou: o que você acha? Aí todo mundo dizia o que achava. Vamos ver o que o Kardec falou, vamos ver se eles concordam. Aí eu: não, discordo, concordo. E eu ficava ali apreciando toda aquela discordância atávica. Não consegue acessar, preconceituoso, míope, não percebe, não tem humildade para estudar, desprovido de preconceito. Se você estuda o Espiritismo com preconceitos, você não vai acessar o caráter da doutrina espírita, porque não se torna privilegiado. Tem gente que chega e fala: esse aqui eu tenho esse livro, eu tenho esse livro, eu tenho esse livro, eu tenho esse livro, esse aqui eu tenho. Lembra que esse aqui eu já li, isso aqui eu já li, isso aqui. Os Espíritos, resgatando Jesus, disseram: quem muito é dado, mais será solicitado. O caráter da doutrina espírita, sobretudo, e finalizando a nossa humilde palestra diante de tanta grandeza, ela veio, o Espiritismo veio definitivamente nos mostrar a nossa falibilidade, o quanto nós podemos estar perdendo as nossas encarnações, o quanto deixamos de praticar os ensinamentos do Cristo. O Cristo está presente como caráter da doutrina espírita, como base fundamental. Tudo que os Espíritos trouxeram fundamenta-se no coração do Cristo, não o Cristo atávico de privilegiados, daquele que resolve os nossos problemas, mas o Cristo que nos liberta desses preconceitos. Portanto, é preciso que a gente entenda que se eu estou sofrendo, se tem uma dor no meu caminho, se algo não vai exatamente como eu desejaria, é porque tem um motivo. E assim, resgatando aquilo que o Cristo trouxe de forma definitiva, o verdadeiro caráter, a essência de tudo isso que a gente está falando, apesar de estar homenageando a Gênese, a essência é o Evangelho. Aliás, se vocês observarem esse capítulo, Kardec faz uma exaltação ao Cristo e ao seu Evangelho, a Boa Nova. Meus queridos, nós viemos a esse mundo para nos transformarmos moralmente. Estamos devidamente instrumentalizados. Somos viajantes dessa jornada de evolução através de séculos e séculos. Estamos suficientemente amadurecidos para compreender isso, que a religião é íntima, não é um programa, que o desejo de melhor é íntimo, que pertence a cada um de nós. Eu, por exemplo, tinha uma dificuldade atávica que me trazia muito constrangimento.
Quando eu ouvi Jesus falar vigiai e orai, sabe o que eu pensei que era? Vigiar e orar é vigiar a vida dos outros e orar pelos outros. E eu vigiava. Como eu estudo a doutrina espírita, o caráter da doutrina espírita, eu entrava numa casa espírita e falei, isso aí não é Kardec, isso não está errado, isso não é Kardec, isso aí não é kardecismo, isso aí está... Eu era fiscal de Kardec, gente, me dava um trabalho. E oficial de justiça. Não tem oficial de justiça? Alguém já recebeu oficial de justiça em casa? Já, né? O oficial de justiça é alguém designado pelo juiz da comarca para representar. Ele entrega toda a documentação que se faz necessário, eu como cidadão. Chega o oficial de justiça, eu tenho que tratá-lo com respeito, porque ele representa o juiz da comarca, a lei, eu recebo. Como existe a lei divina, eu me transformei no oficial de justiça da lei divina. A gente andava por aí e entregava intimação. Isso me dava muito trabalho, esse atavismo que eu trago nas multimilenares reencarnações que eu tenho. O Espiritismo abriu meus olhos, meu coração, me educa gradativamente, cada dia um pouquinho melhor. É assim que eu vou, e assim eu vou. Porque eu ando devagar, porque eu já tive pressa. E levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu não tenho a sua voz, minha querida, você é maravilhosa. Mas como tem tantas verdades nessa música. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu sigo para o mundo, para a estrada. Estrada eu sou, estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as massas e as manhãs, o sabor das massas e das manhãs, conhecer tudo, abraçar o que for bom, em cada coração, em cada estudo, em cada templo, em cada manifestação de amor, independente, Deus está presente. Como que nós temos que aprender com o Papa Francisco? Meu Deus, quanta coisa temos que aprender com o Papa Francisco. Como que temos que aprender com o Dalai Lama? Como que temos que aprender com vários sacerdotes que se manifestam? Malala mesmo, o nome da menina? Malala. Fiquemos atentos, porque eles estão presentes. Existe entre nós uma nova geração. Os Espíritos do Senhor se manifestam em todos os campos do conhecimento. Transformações extraordinárias começarão a surgir e eles são enviados por Deus. Os reveladores de Deus não vêm só pelas religiões, são espíritos abnegados que estão nos laboratórios estudando diuturnamente, dedicando suas vidas. Nesse instante, tem muita gente que está num hospital velando pela saúde de alguém que está lá na UTI. Ele está no seu ato de amor. Nós precisamos ficar atentos a isso, porque esse é o futuro da humanidade. O Espiritismo não vai substituir a religião de ninguém. Pensa errado quem imagina isso, que um dia todos serão espíritas e tudo vai resolver. Gente, eu não acredito nisso. Eu conheço os espíritas, eu vivo com eles, eu sou um deles. Não é gente complicada, disputa tudo. Eu, por exemplo, o meu passe, eu não gosto de falar não, sabe? Mas o meu passe, eu ponho as mãos, é um negócio... A minha casa espírita não é igual a minha casa espírita, sim, a minha casa espírita é uma casa espírita. A minha palestra, não é igual essas palestras, é uma palestra. Gente, que coisa atávica. Cada um dá o que tem, o que pode. Só damos o afeto que temos. Quando falamos, paciência tem limite, não é a paciência que tem limite, eu que tenho a paciência limitada. Todas as vezes que eu julgo alguém, não é porque me dei o direito de ser julgador, é porque eu sou orgulhoso e acho que todos devem pensar como eu. Isso é atávico. Os Espíritos vieram nos trazer uma nova noção de liberdade, não somente para nós outros, mas que todos sejam livres, que todos se amem indistintamente de qualquer rótulo.
de qualquer conceito. O importante é amar. Que nós possamos realmente ser fraternos. E sabe onde tudo começa, meus irmãos espíritas, cristãos espíritas? No lar. Se todo esse mundo belo que a gente descortina numa noite como essa e numa semana tão prazerosa como essa não for praticado no nosso lar, nós estamos equivocados. O testemunho do amor se faz exatamente e principalmente no lar, na família. Os cuidados de amor na família, os exercícios de paz na família e no trabalho, oficina bendita, oficina onde eu passo boa parte da minha existência, convivendo com pessoas que pensam diferente de mim, que têm pontos de vista diferentes do meu, ideias diferentes das minhas. Eu aprendo com a revelação espírita a conviver com os diferentes e com as diferenças, amá-los e aceitá-los como são. Portanto, meus queridos, falar do caráter da doutrina espírita nessa perspectiva testemunhal de cada um de nós no dia a dia, aonde nós estamos, é que realmente estará falando do caráter da doutrina espírita. Se alguém me perguntar forte, qual é o caráter da doutrina espírita? Como deve ser o caráter do espírita? Está na Revista Espírita de Allan Kardec. Dê um exemplo. No seu lar, mostre para os seus familiares o que é uma conduta espírita. Para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus parentes próximos e distantes, para os seus vizinhos, no trânsito. Mostra como dirige o trânsito um espírita. Mostra como o espírita se posiciona diante da diversidade com alguém que pensa diferente. Esse é o caráter da doutrina espírita. Do contrário, estaremos mais uma vez nos atavismos da vida, repetindo os erros multimilenares. É chegada a hora da gente estabelecer definitivamente o reino de Deus na terra, como diz os Espíritos superiores. A nossa parte é que o reino de Deus seja abrigado na nossa intimidade. Que assim seja. Muita paz para todos e muito obrigado pela oportunidade.